preocupados com a doutrinação ideológica em terras tupiniquins, um grupo de pais e estudantes formou o escolasempartido.org, que já tem muita gente odiando isso aqui. Preocupados com a doutrinação ideológica em terras tupiniquins, um grupo de pais e estudantes formou o escolasempartido.org. O que é isso? Uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária. Um anteprojeto criado pelos seus membros serviu de base para diversos projetos de lei que foram apresentados em algumas assembleias legislativas estaduais e câmaras de vereadores municipais. No anteprojeto de lei estadual criado pelo Escola Sem Partido, existem importantes diretrizes para evitar que continuem existindo doutrinação ideológica em sala de aula, como, por exemplo, no exercício de suas funções, o professor, primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objeto de cooptá-los para... O que é cooptar, pastor? Conquistar. Trazer para perto. O professor não pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-lo para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Segundo, o professor não pode favorecer nem prejudicar alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou falta delas. Não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Tudo isso eles ensinaram esses jovens esquerdistas a fazerem. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Peraí, rapidinho, deixa eu mostrar minha cara. Você está percebendo que mesmo eu fazendo uma leitura, tem gente aqui escrevendo, é Lula. É a mentalidade, irmão. É por isso que a gente chama isso de guerra. É por isso que a gente chama isso de guerra. Paulo chama isso de fortaleza mental. Uma fortaleza foi criada na cabeça dessas pessoas para que não entre na mentalidade delas outra verdade. Você está percebendo o que está escrito aqui? O professor, se no contexto em que ele está ensinando tocar em política, ele tem que apresentar a visão contrária. Ele tem que apresentar a visão contrária. E aí o aluno vai escolher o que é melhor para o seu país, para a sua família. O professor deve respeitar o direito dos pais a que seus filhos recebem educação moral que esteja de acordo com as próprias convicções. O professor não pode dizer que o pai e a mãe estão errada. Educação moral quem dá são os pais. Ok? Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. O anteprojeto prevê também que cartazes baseados nessas diretrizes devam ser expostos na sala de aula, na sala do professor e em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores. Ou seja, o Escola Sem Partido planejou isso e ainda queria colocar cartazes na escola para que ninguém se esquecesse disso. Em nível nacional, o deputado Isalci do PSDB apresentou na Câmara dos Deputados, em 23 de março de 2015, o projeto de lei 867 de 2015, que inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem Partido. Algumas pessoas podem acreditar que medidas como estas diminuem a liberdade do professor. Meu Deus! Trata-se de um questionamento interessante que traz um dilema para os que prezam a liberdade. Entre este que vos escreve, o próprio autor concorda. É válido frisar que a liberdade do professor ensinar continuaria existindo caso uma lei baseada no anteprojeto fosse citado e sancionado. O que o anteprojeto do Escola Sem Partido busca coibir é a doutrinação. Esse Escola Sem Partido quer coibir a doutrinação nas escolas, gente, para um partido. Dependendo do seu ponto de vista, ele pode não ser necessário, se a educação não fosse obrigatória dentro de
terminada a faixa etária. Ou seja, o escola sem partido é obrigatório, sim. Por quê? Porque a educação é obrigatória até certa idade dos nossos filhos. Então, se a educação é obrigatória, o escola sem partido iria auxiliar os professores a se comportarem de modo prudente. Ainda que não existisse nenhuma espécie de obrigatoriedade do ensino e que fosse permitido o ensino exclusivamente em casa, tá vendo? Restaria e Bolsonaro quer aprovar o ensino em casa pelos pais. Ainda que não existisse nenhuma espécie de... Eu vou mostrar a foto do livro depois da live, tá acabando já. Ainda que não existisse nenhuma espécie de obrigatoriedade do ensino e que fosse permitido o ensino exclusivamente em casa, restaria ainda outra objeção de ordem econômica. O dinheiro do pagador de impostos que custeia a educação deveria ser utilizado para essa função, educar, e não para que alguns professores tenham a liberdade de doutrinar as crianças de acordo com a sua preferência ideológica. Ou seja, chega lá na escola e fala: professor, quem paga seu salário sou eu. Fala baixo, amor? Porque eu tô estressado. O professor tem que saber que quem paga o seu salário são os pais. Então ele não pode ensinar viés esquerdistas para seu filho quando você... Dentro do carro, quando você ensina o capitalismo, a prudência, o que é de direita, o que é de conservador para seus filhos. Você tem que ir na sala de aula. Por quê? Porque quem paga o material é você, quem paga o uniforme é você, quem paga a van que leva seus filhos é você, quem leva eles até a porta da sala é você. Então o seu professor, meu adolescentezinho, a sua professora tem que te respeitar, porque o salário deles vem dos impostos de seus pais e até dos seus impostos, minha filhinha. Abra a mente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Só que essa doutrinação passa desapercebida dos próprios pais. Essa doutrinação passa desapercebida até dos próprios alunos, quando realizada de forma sutil e dissimulada por professores esquerdistas. Você já percebeu que esses esquerdistas vêm de modo dissimulado? Eles estão aí batendo no jeito que a igreja está tratando o Bolsonaro. Mas por que eles não falam abertamente que são a favor de Lula? Ou seja, o esquerdismo vem com sapatinho de algodão, igual Lula falou e eu postei o vídeo aí. O socialismo não vai entrar de vez. Ai, vocês estão idolatrando o Bolsonaro. Se eu querer o bem para minha nação é idolatria, você não se posicionar para o bem de sua nação é covardia. Então eu prefiro ser idólatra na sua concepção do que ser covarde na concepção de todos. E outra coisa, se você diz que a gente é idólatra porque valoriza a bandeira do Brasil, valoriza o fim da corrupção, e você canta o hino nacional quando diz: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, você é hipócrita. Se o que a gente está fazendo é idolatria e você canta que o Brasil é uma pátria idolatrada, então você é hipócrita. Você está me acusando daquilo que você faz. Então, além de covarde, você é hipócrita. Hipócrita e covarde. E eu prefiro ser idólatra do bem da nação. Em que sentido idólatra? Porque idolatrar também significa venerar, valorizar, dar valor, prestar honra, prestar continência. E eu me prostro diante da paz da minha nação. Se for capaz de ir para a guerra, a gente vai. Se for para denunciar os bandidos, eu vou. Se é para perder 5 a 10 mil seguidores ao mês, a gente perde. Só que isso aqui, Daniel, tô calma, nada a ver com o que você tá fazendo aí, não me estressa não. Agora, se é pra gente ler, expondo a verdade, para que vocês não digam que eu estou aqui fazendo fake news, eu vou fazer. Porque é o seguinte, gente, você tá dizendo assim, não tem como o comunismo entrar no Brasil, a perseguição chegar na igreja agora. Deixa eu falar um negócio, você tá pensando só em você, é porque você não tem filho, é porque você não viu seus colegas que estudaram com você a situação que eles estão hoje. Essa doutrinação ideológica muitas vezes passa desapercebida dos pais.
até mesmo dos próprios alunos, quando realizada de forma sutil. Eles não são claros, eles não são óbvios, eles não são sinceros. E a gente não pode entrar nesse enredamento, conforme Paulo diz. Muita gente enredada. Sabe o que é muita gente enredada? É gente caindo na rede. É gente entrando na rede. Olha o que Olavo de Carvalho escreveu. Olavo de Carvalho escreveu. É preciso. Olavo de Carvalho escreveu a respeito das táticas socialistas. É preciso que algumas crenças sejam inoculadas, sem palavras, através de imagens ou gestos, de modo que não possam ser examinadas pela inteligência reflexiva, sem um penoso esforço de concentração que poucas pessoas se dispõem a fazer. Assim, é possível consolidar reações tão padronizadas e repetitivas que, em certas circunstâncias, um simples muxoxo ou sorriso irônico funciona, como se fosse a mais probante das demonstrações matemáticas. Interessante como eles sabem fazer imagens, como eles sabem fazer expressões faciais. O negócio deles é entrar nas lives e colocar carinha de sorriso, colocar carinha de deboche,